Texto bíblico. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, e dai brados de alegria, regozijai-vos e cantais louvores. Salmo 98, versículo 4. Abrimos. Não. Expediente. A palavra ao secretário para a leitura do expediente. Correspondência do senhor Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, convida para o Diálogo Público Paraíba. TCE e o Controle Social, dia 5 de junho. Da 26ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 29 de abril de 2014. Da 28ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 6 de maio de 2014. Da 32ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 14 de maio de 2014. Da 10ª Sessão Legislativa Extraordinária, realizada em 14 de maio de 2014. Da 11ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada em 14 de maio. Da 6ª Sessão Especial, realizada em 14 de maio. Ofício, número 16 de 2014, da irmã Luzineta Amorim de Brito, presidente da Casa do Menino. Firmou convênio com a FUNCEP. 163 de 2014, do senhor Márcio Caniello, secretário de Planejamento. 331, 334, 335, do secretário Geraldo Nobre, secretário municipal de Serviços Urbanos. 77 de 2014, do senhor André Agra, secretário municipal de Obras. 06 de 2014, do conselheiro Fábio Nogueira, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, convidando para a palestra sobre a lei anticorrupção. 12.846 de 2003, no dia 26 de maio, no plenário ministro João Agripino Filho. E projeto de lei do Executivo 06 de 2014, concede incentivos fiscais para atividades de teleatendimento, call center, sobre impostos, sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, e o IPTU e da outras providências. Do call center, né? É isso aí, o do call center. Eu fiz uma pauta, eu quero saber, para você falar do primeiro. Bota não, mano. Não. Chegou. Entrou no expediente de novo. Já chegou. Já estava aqui. Bota pra eu falar. Pode botar para votar agora não, tem que mandar. Não, eu sei que não pode votar. Bota pra eu falar no pequeno, então. Arquivo do expediente. Abrimos o pequeno expediente, não havendo inscrito. Encerra o pequeno expediente. Abrindo o grande expediente pela inscrição, o vereador Murilo Galdino. Bom dia, vereador presidente Nelson Gomes Filho, os vereadores aqui presentes. Eu não tinha nenhuma fala, só para comunicar e saudar, dizer que estava acompanhando nesse momento o presidente nacional do PSB, o ex-governador de Pernambuco e pré-candidato a presidente da República, o Eduardo Campos. Estava agora pela manhã aqui em Campina Grande, e ainda está em Campina Grande pela manhã, estava na Rádio Campina FM dando entrevista, caminhou pelo calçadão, escutando a população de Campina Grande sobre as políticas sociais que Campina Grande necessita, para fazer o seu plano de governo para o futuro candidato a presidente da República. O candidato a presidente Eduardo Campos se dirigiu agora para o UFCG, onde vai prestar uma palestra sobre suas ideias de governo para a futura campanha presidencial. Dizer que eu estava acompanhando e que parabenizar o ex-governador Eduardo Campos pela sua visita a Campina Grande e estar ouvindo a população de Campina Grande. É um respeito que ele está tendo pela nossa terra para construir o seu plano de governo. Era só isso, presidente. Ainda pela inscrição, vereador José Marinaldo, hein? José Marinaldo Cardoso, porque a letra que está de doutor, aquela letra de médico, aí complica um pouquinho. Senhor presidente, bom dia a todos os vereadores, o público da galeria, funcionário da casa. Senhor presidente, eu vou declinar da minha fala, até mesmo porque eu tinha uma fala a fazer, mas estava aguardando umas informações mas não chegou essas informações para mim. E essa fala seria baseado em uma dessas informações. Então, quando estiver com essa informação, usarei o grande expediente dessa casa para me pronunciar. Obrigado, senhor presidente. Ainda pela inscrição, vereador Miguel Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, jornalistas aqui presentes,
Minhas senhoras, meus senhores, ontem esta casa promoveu uma das maiores sessões especiais deste ano. Uma sessão especial alusiva aos 50 anos da ditadura militar neste país. Um período negro, um período que calou a boca de muitos sindicalistas, de muitos idealistas, de muitos defensores dessa sociedade. Agora, um fato me chamou a atenção, presidente Nelson, e eu gostaria que Vossa Excelência me escutasse. Um fato me chamou a atenção, presidente. O professor Luciano, professor da UEPB, ele narrou um fato aqui que me comoveu, que me chamou a atenção, e eu ia fazer a defesa desta casa, mas o professor Benjamin, da UFCG, o fez muito bem, e eu me senti contemplado. Então, eu gostaria de relatar para Vossa Excelência, presidente dessa casa, um vereador zeloso por esta casa, zeloso pela coisa pública. Ele fez um relato que todos nós ficamos estarrecidos quando ele narrou a vida desta casa, o funcionamento desta casa, a passagem dos parlamentares que exerceram mandatos no período ditatorial. Então, mostrou aqui episódios que nos chamou a atenção. Ele, no seu discurso, ele mostrou uma posição desta casa que não é peculiar a esta casa, que não foi peculiar a esta casa, mas sim a todas as casas legislativas deste país. A ditadura militar amordeceu as vozes defensoras da sociedade e fez a grande maioria dos parlamentares em todos os parlamentos desse país, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. O governo militar tinha a grande maioria, vereador Napoleão Maracajá, que nos escuta atentamente. E esta casa não podia fugir da regra. Esta casa também tinha, na grande maioria dos seus parlamentares, representantes aqui da ditadura militar, representantes aqui da Arena, representantes do governo federal aqui nesta casa. A oposição desta casa era minoritária. Eram poucos parlamentares que nem faziam oposição ao governo militar, a verdade é essa. Eles faziam a defesa da sociedade civil de uma forma criteriosa, com muito cuidado para não perder seus mandatos. Agora, presidente Nelson, ele também trouxe à tona uma situação que chamou a atenção de todos os vereadores dessa casa, senhor presidente Nelson e o vereador Sargento Régio, que estão muito preocupados com o que eu estou falando aqui. Ele mostrou, presidente Nelson, uma situação deplorável do nosso arquivo desta casa, arquivo este que registrou, que narrou, que gravou a passagem, o comportamento, a posição, a defesa de todos os parlamentares que passaram por esta casa, citou até a década de 40 para cá. E esse arquivo, senhor presidente, segundo o professor, historiador e pesquisador, que fez uma pesquisa científica, que fez um levantamento a partir dos nossos arquivos, ele mostrou um ambiente desagradável, um ambiente não apropriado para se manter guardado um legado da nossa história, do nosso parlamento, dos nossos vereadores que por aqui passaram. Então eu peço a Vossa Excelência que verifique essa denúncia,
porque muito me afetou como vereador desta casa, e se realmente for verdade, que eu não estou duvidando do professor, mas também não estou confirmando, estou apenas fazendo um pedido, que verifique o nosso arquivo, o nosso ambiente que guarda toda a história dessa casa, e que vamos fazer uma reforma para humanizar aquele setor, para preservar a nossa história, para preservar os nossos documentos. E ele deixou aqui uma proposta que a Universidade Estadual da Paraíba, a UEPB, se dispõe a fazer uma parceria, vereador Maracajá, com esta casa, no sentido de renovar, de preservar, de melhorar a qualidade dos nossos documentos arquivados. Então, eu peço a Vossa Excelência, eu peço à mesa diretora, pois não, eu concedo uma parte, vereador Marinaldo. Vereador Miguel Rodrigues, Vossa Excelência retrata aqui, nesse instante, e traz à baila no dia de hoje, já que ontem o vereador Napoleão, Vossa Excelência está de parabéns por ter ontem sido autor de uma audiência, eu diria assim, pública, para que a gente pudesse relembrar dos momentos negros que viveu o nosso país, e com certeza a nossa Paraíba, a cidade de Campina Grande, ela não foi isenta das distorções que houve na época da ditadura militar. E de parabéns mais quando trouxe o professor Fábio, que, por sinal, já tramita nessa casa, eu acredito que já aprovado, um projeto de uma medalha de honra ao mérito, pelo trabalho que ele tem prestado, não à Paraíba, mas ao Brasil, vereador Miguel, nessa questão de apurar as distorções, as maldades que aconteceram no período da ditadura militar. Eu não participei ontem da sessão porque não estava com condições, até mesmo de saúde, mas o vereador Miguel traz hoje aqui a baile, e o bom que retrata, como eu não pude participar, mas você traz uma síntese do que aconteceu ontem. E realmente, o que relata Vossa Excelência hoje na tribuna, também concordo com Vossa Excelência. Se houve algumas distorções que maculou essa casa, que ela também seja apurada e seja colocada nos anais da casa. E é por isso que existe projeto de nossa autoria, vereador Galego do Leite, criando o memorial da Câmara Municipal de Campina Grande, já aprovado, e eu inclusive já solicito do senhor presidente para que a gente possa colocar esse memorial, porque esse memorial retrata justamente essa história, as histórias negras, mas as histórias boas de quem passou por aqui, de quem está passando por aqui e fazendo um bom trabalho. É a história do passado, do presente e do futuro. Então, parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Marinaldo. E finalizando, eu quero dizer para Vossas Excelências e para as pessoas aqui presentes que esta casa ela tem dado uma demonstração a este país de grandeza, uma escola que tem preparado parlamentares, certo, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional, e tem preparado para a vida pública. E daqui saíram grandes políticos, grandes oradores, grandes tribunos, grandes juristas, grandes professores, etc. E esta casa merece um tratamento especial, certo? E que a história seja narrada sem comprometer a seriedade desta casa. Esta casa não foi diferente das demais casas no sentido do seu funcionamento. A grande maioria defendia o governo militar e uma pequena minoria defendia a sociedade civil com critério, com cuidado, para não perder seus mandatos. Então, eu peço ao presidente Nelson que verifique essa questão do arquivo, vamos melhorar, vamos preservar o nosso arquivo, o nosso patrimônio, o nosso memorial, a ideia do vereador Marinaldo Cardoso, vamos colocar em prática,
E agradeço a Vossa Excelência e agradeço aos amigos que me escutaram atentamente. Muito obrigado. Encerrando o grande expediente, eu sou secretário de Apoio Parlamentar, requerimentos, para que seja feita a leitura de requerimentos. Hein? Porque é meu. Porque é meu. Não, porque tá sendo as prioridades. Em nome de como é? Voto de aplauso, voto de aplauso. Voto. Já recebo assim. Ata da 26ª sessão legislativa ordinária de 29 de abril de 2014. A ata da 28ª sessão, realizada em 6 de maio de 2014. Ele tá botando na... Tá pela numeração. Tá não? Peraí. A ata da 32ª sessão de... Eu tô com medo dele agora. Da 16ª legislatura, em 14 de maio de 2014. A ata da 10ª sessão extraordinária, em 14 de maio de 2014. A ata da 11ª sessão extraordinária, em 14 de maio de 2014. A ata da 16ª sessão especial de 14 de maio de 2014. As atas já lidas em discussão. Em votação. Vamos ver o que quer discutir. Concordar permanecer como região dos Virgílio Levante, está aprovado por unanimidade. Com a palavra o secretário para a leitura de requerimento. Senhores vereadores, nós tomamos a decisão, mas em consonância com os colegas, de que voto de aplauso, voto de pesar, a gente lia, porque senão perde o sentido, né? Tem voto de pesar que tinha voto de pesar aqui, que o cabo já estava na missa de primeiro ano. Então, não tem sentido, né? Vamos colocar. Tudo é voto de pesar? Não. Isso é meu? Moção número 699/2014, de autoria do vereador Tovar Corrêa Lima, que requer moção de congratulação à Prefeitura Municipal de Campina Grande pelo desenvolvimento do projeto do complexo Aloysio Afonso Campos. Vai, bicho, vai, bota em votação. A moção, vereador Tovar Corrêa Lima, em discussão, não vez que queira discutir, votação. Se concordar, permaneça como região de Virgílio Levante, aprovado por unanimidade. Requerimento 751, de autoria do vereador Túlio Pimentel, que requer voto de aplauso ao padre Luciano Guedes, por ter sido escolhido como pároco da Catedral Nossa Senhora da Conceição. Ainda do vereador Pimentel, que requer voto de aplauso ao dançarino Flávio Penha e ao Jorge pela organização e apresentação da Paixão de Cristo no Distrito Galã. Requerimento do vereador Antônio Alves Pimentel, em discussão, não havendo que queira discutir, votação. Se concordar,
permaneça como estão, devido levanta, aprovado por unanimidade. Requerimento, voto de aplauso. Requer voto de aplauso ao senhor William Lima Cabral pelo incentivo à leitura e a outras atividades socioculturais e educativas realizadas através do projeto de Biblioteca Comunitária do Tambor. Eu vou ler os votos de aplauso. Requer voto de aplauso ao cantor Luan pela brilhante apresentação no programa Superstar na Globo. Requer voto de pesar pelo falecimento de Severino Príncipe Alves, Bio Januário. Ainda requer voto de aplauso à Prefeitura Municipal e à STTP pela campanha Maio Amarelo. Ainda requer voto de aplauso à Diocese de Campina Grande pelos 65 anos de ereção canônica. Ainda requer voto de aplauso à Diocese de Campina Grande pela ordenação de 6 novos diáconos na Diocese de Campina Grande. Todo mundo, eu vou fazer os votos tudo junto. Ainda requer voto, moção de congratulações à coluna Calçadão, do Jornal da Paraíba, por toda a sua história e prestação de serviço à sociedade campinense. Vereador Tovar Correia. Ainda do vereador Tovar, que requer voto de aplauso à creche municipal Zé Ferina Caldense pelo trabalho desenvolvido em favor da comunidade do bairro de Catolé. E requer ainda moção de congratulação à Associação Comercial pelo lançamento do livro Agenda, em homenagem aos 150 anos de Campina Grande. Ei. Já tem vai voto? Não mais. Esses são os anormais, né? As moções, voto de aplauso já lido. É discussão, não havendo quem querer discutir, votação. Os concordados permaneçam como estão, divergidos, levando. Aprovado por unanimidade. Assinei tudinho. Já assinei. Ele vai assinar, Murilo vai assinar. Requerimento do vereador Olímpio Oliveira. Ele mesmo colocou na ordem. 451. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito Romero Rodrigues e ao secretário de Serviço Urbano a urgência e efetivação dos instrumentos preconizados pela Lei Federal 12.305/2010, Lei dos Resíduos Sólidos, no sentido de incentivar o desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formada por pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação. Já subscrevi. Ainda requerimento do vereador Olímpio Oliveira, que requer ao prefeito e Romero Rodrigues a implantação da iluminação pública na Avenida Ministro Zé Américo de Almeida, no bairro Zé Pinheiro. Foi. Já foi votando isso aqui? Não, para votar. Requerimento do vereador Olímpio Oliveira, número 458, 451, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, em discussão. Senhor presidente, um desses requerimentos, ele se reporta a uma demanda histórica das associações e cooperativas de catadores de material reciclável em Campina Grande, os popularmente conhecidos catadores de lixo. O fato é o seguinte, essas cooperativas, elas funcionam precariamente, né? Inclusive, há uma delas, a Contramare, que há uns 5 anos tem negociado com o proprietário do imóvel para não ser despejada. Funciona ali perto do Hiper Bom Preço. E eu estive lá visitando, participei também da audiência pública que está discutindo o Plano Municipal de Resíduos Sólidos.
e em contato direto com essas pessoas, há um questionamento. Eles fazem o recolhimento do resíduo porta a porta, fazem a conscientização ambiental dos moradores que dão essa contribuição, e eles têm uma dificuldade porque quando vão vender esse material, vende sempre abaixo do preço por falta de uma estrutura para recepcionar esse material na cidade mais adequada. E há uma questão. Ora, se a empresa que faz a coleta do lixo de Campina Grande recebe em torno de R$ 97,00 por tonelada, por que não as cooperativas e as associações que executam o mesmo trabalho, recolhendo o resíduo porta a porta, por que não também receber uma remuneração por esse serviço ambiental que presta? Esse pagamento é perfeitamente amparado pela Lei Nacional dos Resíduos Sólidos. Bastaria a Prefeitura fazer a contratação, uma parceria técnica com as cooperativas, para pagar as cooperativas pela tonelada recolhida, porque essa tonelada, se não for recolhida pela cooperativa, ela vai também lá para o aterro sanitário. E além dos R$ 97,00 que se paga para se coletar a tonelada de lixo em Campina Grande, lá no aterro sanitário se cobra R$ 33,00 para aterrar o resíduo sólido. A Lei Nacional de Resíduos Sólidos é muito clara. O que deve ser aterrado é o rejeito, aquilo que não tem nenhum aproveitamento. Lamentavelmente, aqui em Campina Grande, né, esse resíduo que é produzido em Campina Grande está sendo literalmente aterrado lá em Puxinanã, sem qualquer tipo de triagem. Quem faz a triagem em Campina Grande são as cooperativas. Então, o que nós estamos apelando ao prefeito, isso aí é uma luta que nós já estamos abraçando há muito tempo. No governo passado eu tentei convencer os secretários que passaram pela Secretaria de Serviço Urbano, porque, Ivan Batista, não há nada demais. Se você paga a empresa pela coleta regular do lixo, e tem as cooperativas que também estão fazendo essa coleta, por que não pagar a tonelada que eles recolhem, se há uma previsão legal permitindo que a prefeitura faça isso? Né? Você dava uma assistência importante a essas cooperativas para que elas tenham uma sobrevida. Porque as pessoas que trabalham nessas cooperativas de Campina Grande são egressas lá do lixão. Fecharam o lixão e essas pessoas vieram para as cooperativas. Então necessita de um apoio da prefeitura, e eu peço a compreensão e a votação favorável desse requerimento que nós estamos pautando na manhã de hoje. Obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneçam como estão, divergentes, levanta, aprovado por unanimidade. Vamos falar ao secretário para a leitura de requerimento. Estou vendo um projeto aqui que o vereador está mostrando. Requerimento 540. Requer de autoria do vereador Alexandre. Sindicato que requer calçamento para a rua Maria Carolina Zilli. Pronto. Requerimento do vereador Alexandre Pereira da Silva. Alexandre do Sindicato. De número 540. Discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Se concordar, permaneça como estão. Divergir. Levanta, aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Aldo Cabral, que requer da STDP maior fiscalização dos horários e ampliação das linhas de ônibus que servem o bairro do Mutirão. Requer ainda da CAGEP para normalização do fornecimento de água e realiza estudo para ampliação do sistema de abastecimento do bairro do Mutirão. E ainda requer da STDP estudo para a instalação de um redutor de velocidade na rua Rafaela de Souza Silva, no bairro do Mutirão. Requerimento do vereador Aldo Cabral, 543, 542. A discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Para discutir, o vereador Olímpio Oliveira.
Senhor presidente, é muito oportuno esses requerimentos, são oportunos os requerimentos do vereador Aldo Cabral, e eu aproveito, né, para fazer um pequeno comentário de uma questão que eu tenho me preocupado na cidade. Essa casa ela tem rotineiramente discutido a questão do iminente colapso do abastecimento de água da cidade. E um fato que me preocupa, porque na história de hoje de Campina Grande, nós já temos alguns pontos negros no abastecimento de água da cidade. Né? Há, ali nas imediações do Sonho Meu, nas Malvinas, né? Ele traz agora a questão do Serrotão e outras comunidades que só tem abastecimento, isso não é de hoje, só tem abastecimento 2 horas por dia. As pessoas têm que ficar de quarentena esperando, meia-noite, chegar água. Quando chega água, elas enchem os reservatórios. Essa é uma realidade de ontem de Campina Grande. E aí você escuta uma notícia como, por exemplo, a Prefeitura pretende construir um conjunto habitacional para 4.000 pessoas. 4.000 habitantes. De onde vem a água? 4.000 moradias. Habitantes são mais, e eu agradeço a correção do experiente vereador Ivan Batista. Né? Aí eu te pergunto, são 4.000 residências, de onde vem a água? De onde virá a água? Mais um parque industrial. Lá na fazenda do falecido deputado Aloysio Campos. Um parque industrial. E água? De onde virá? Porque eu fico olhando assim, o que é que o industrial, o homem de negócio, o investidor, quando ele pensa em abrir uma indústria em qualquer cidade, eu acho que uma preocupação inicial é se tem água. Tem água lá. Então a gente tem que ter um estudo, uma prospecção, como se fala tecnicamente, de viabilidade desses empreendimentos. São necessários e importantes para a cidade? Muito. Mas eu fico a perguntar, né? Hoje nós já temos uma expansão da cidade. Domingo eu estive ali naquela região, na região do Major Veneziano, visitando os edifícios que lá foram entregues. Percebo que nas cercanias diversos conjuntos habitacionais com residências, eles se estendem, se esparramam na região. E água virá de onde? De onde nós iremos receber água para essas casas? E outra coisa que eu já coloquei aqui, e me preocupa muito, se você andar nessa cidadezinha, Alexandre, aqui perto de Campina Grande, toda casa tem uma cisterna daquela de placas. E a gente está numa região que água é primordial, é vital, é necessária. Por que não se construir cisternas nessas casas que estão sendo construídas nesses conjuntos habitacionais? Quer dizer que só precisa lá no sítio? Cada casinha dessa que está sendo construída já deveria ter a sua cisterna. Que isso é uma situação que a gente tem que conviver com ela. E segundo os estudos climáticos, a situação tende a agravar. Então, uma coisa que eu nunca entendi: conjunto residencial sem cisterna, conjunto residencial sem um pé de árvore plantado. Coisa simples. Já está no projeto: cisterna e uma árvore. Né? E eu vou dar uma pesquisada aqui na casa, se tem algum projeto nesse sentido, alguma lei. Eu já aproveito essa ideia que surge aqui para apresentar um projeto de lei, porque conjunto habitacional tem que ter uma cisterna e uma árvore para cada unidade. E eu agradeço a Aldo a oportunidade do requerimento que me fez fazer
desculpa a redundância, essas considerações. Senhor presidente, queria... Ainda para discutir o vereador Antônio Alves Pimentel. Era o vereador Alexandre, depois falo. Vereador Olímpio, Vossa Excelência traz um assunto importantíssimo nessa manhã. E a semana passada nós recebemos, eu acredito que cada vereador recebeu, por parte da CDRM, um relatório que foi uma cobrança de um colega vereador, não lembro, pedindo as informações de quantos poços a CDRM teria perfurado em Campina Grande, os locais e a quantidade de vazão, vereador Pimentel. Nós estamos vivendo um momento tão crítico, estamos numa situação tão complicada onde nós vivemos, no semiárido, no agreste, no alto de uma serra. Do ano passado para cá, Campina Grande teve 13 poços perfurados, 25 poços perfurados pela CDRM. Há poços desses que foram perfurados, como por exemplo, em alguns sítios, em algumas localidades, no Detran. Qual foi a vazão? Perfurada lá 51 metros. Não deu uma gota d'água. Aqui no Detran, em Campina Grande, não deu sequer uma gota d'água. Temos mais um no sítio Cajazeiras, Estreito, na região do Galego do Leite. Não deu uma única gota de água. Veja o tamanho, vereador Napoleão Maracajá. Camada da Ema também. Não houve uma gota sequer de vazão de água desses. Hospital Regional de Campina Grande. Perfurado lá em um local, também zero. Já em outra localidade, por exemplo, Central de Velórios, a Viagem. Aqui em Campina Grande, Central de Velórios, a Viagem. A CDRM perfurou um poço lá. A vazão é de 0,30. Isso quer dizer 30 litros de água por... Não chega nem a 300 litros de água por hora. 30 litros de água por hora. Então, vereador Olímpio Oliveira, eu acho que nem as cisternas em nossa região, diante do que a CDRM mandou, eu tive cuidado de guardar esse relatório conosco, certo? Porque é importante nós termos isso aqui. O sítio Brito, zero também. E isso está dentro da nossa região, está dentro o cerco de Campina Grande. Eu acho, primeiro ponto, as cisternas resolveriam em casa se nós tivéssemos aqui hoje chuvas, pelo menos normais, dentro de um período que nós pudéssemos juntar água. Agora, mostra que mais do que perfurações de poços, mais do que a cisterna, que é importante, é a chegada da água do Rio São Francisco, porque senão nós vamos ficar numa situação grave. A nossa situação de abastecimento d'água é gravíssima. Nós temos aqui outro poço que foi perfurado no Corpo de Bombeiros, 0,90. Isso é um relatório da CDRM, que essa casa, através de um requerimento, cobrou e chegou para nós. Cada colega vereador, com certeza, recebeu, e eu tive cuidado de receber antes mesmo da viagem lá para Sertânia. Eu recebi e tive o cuidado de guardar comigo, porque é um documento importantíssimo. Um outro setor que quase não tem água, deixa eu dizer aqui os senhores, sítio Boi Velho, 0,25. Não serve de nada, não ajuda em nada. Esse é o solo que nós vivemos, é a nossa região que nós vivemos, a grande dificuldade de água, e nós temos que pedir a Deus, e mande chuva, e que Dona Dilma, se Deus quiser, pelo que nós vimos, termine realmente a obra de transposição de água do Rio São Francisco. Se não formos esperar por poços, a situação vai ficar muito séria. Pela ordem de inscrição, é o vereador Antônio Alves Pimentel, em seguida o vereador Napoleão Maracajá. Vereador Olímpio. E depois o vereador Marinaldo Cardoso também vai discutir. Pois não. Tem uma lei que realmente eu falo para o deserto. Aqui. Toda vez que vai dizer, vai faltar água em Campina, ou vai impedir que os irrigantes de Boqueirão parem de irrigar, aí eu falo nessa lei. E vou continuar falando até tomar as providências.
Tem uma lei da nossa autoria que eu vou reapresentar aqui para ela estar no entre aspas, Código de Obras. Entre aspas. Código de Obras. A lei, Vossa Excelência conhece, mas eu vou lembrar. Diz o seguinte: toda e qualquer construção, não, mas se você for construir um conjunto habitacional, um clube, uma indústria, um condomínio, terá que ter um estudo de vazão. E se tiver 50 mil litros d'água por dia nesse estudo, terá que ter uma estação de tratamento com reaproveitamento da água. Eu vou aproveitar e fazer a emenda para dizer que qualquer construção de acima de tantas casas, vou fazer o cálculo, quanto é que uma família gasta, né? O cara vai construir 5 casinhas ali, ou mais se for construir 1000, como está sendo construído lá nos cuitéis, que os cuitéis até um tempo desse atrás não tinha nem água encanada, e com certeza a caixa d'água não vai suportar as 1000 casas que estão sendo construídas. Terá que ter um estudo de vazão também, para atender o abastecimento d'água. Mas já existe essa lei. Eu vou emendar e colocar ela dentro do, entre aspas, Código de Obras. Porque eu fico doente quando diz que a culpa da falta d'água, de Boqueirão tá secando, é dos pobres dos irrigantes. Digamos que menos de 10% dos irrigantes realmente estraga a água. Menos de 10%. São aqueles que irrigam por, que chamam de afogamento, não é gravidade não. Eles inundam por inundação. Por inundação. Esses devem realmente ser controlados. Mas o que... É muito pouco. Mas os que irrigam por gotejamento, que é o que é usado lá, gotejamento, aí eu fico doente. Porque tem indústria aqui, há 10 anos, ou mais de 10 anos aqui em Campina Grande, que não se adequa à lei. Tem a lei. Ela tem que ter uma estação de tratamento e aproveitamento da água, porque joga no ralo, todo dia, todo santo dia, 100, 200, 300 mil litros de água por dia. Isso uma só fábrica. Ah, mas os irrigantes, os pobres que estão plantando para sobreviver. Ou então, uma outra desavisada que lava a calçada com uma mangueira. Aí esquece que todo dia em Campina Grande, todos os santos dias, tem em média, entre 70 e 150 vazamentos no meio da rua. Todos os dias, entre 70 e 150 vazamentos. É difícil essa discussão, é muito difícil. Mas eu vou fazer a emenda, e se o vereador quiser ser comigo, que teve a mesma ideia também, será um prazer. Mas já vou apresentar, vou fazer o estudo sobre essa questão de quanto uma família média de nossa região gasta de água, para colocar também a construção onde se constrói uma quantidade de casas de uma vez só. O outro, senhor presidente, eu tenho 10 minutos, só para lembrar ao vereador, ou então anunciar, né? Antes do vereador Lula Cabral sair, ele tinha requerido uma sessão para discutir aqui sobre o plano de resíduos sólidos. A senhora não se lembra disso. Antes dele sair, ele deixou marcado
com o pessoal que realmente houve até mostrou, estava marcado, e está marcado para o dia 27, com Geraldo Nobre. Ele deixou marcado já, antes dele sair, para assumir a Secretaria de Cultura. Então está marcado para ele, então é bom, Vossa Excelência aqui participou mais efetivamente, trazer todas essas informações para o dia 27, que terá essa sessão aqui. Obrigado. Ainda para discutir o vereador Napoleão Maracajá, eu queria pedir aos companheiros que, na realidade, pudesse um resumo menor, até porque é o direito de cada vereador ter os 10 minutos para discutir um requerimento. O requerimento é de tão grande importância, vereador Napoleão, que a maioria dos companheiros querem discutir, doutor Olímpio. É de grande importância. Então a maioria dos vereadores querem, mas nós vamos ter aqui, eu acho que se for 10 minutos para cada um, vai ser 1 hora e meia para discutir só esse requerimento. Se pudesse resumir nas palavras, e todos têm o direito de discutir, não estou pedindo para que não seja discutido. Agora, o tempo que nós temos, cada um tem 10 minutos, né, porque nós ainda temos, fora o vereador Napoleão, temos o vereador Aldo, o vereador Marinaldo Cardoso, ainda inscrito nesse requerimento. Muito obrigado. Uma palavra ao vereador Napoleão, em seguida Marinaldo e depois o autor da propositura, Aldo Cabral. Senhor presidente, eu também avalio essa discussão como extremamente importante, até porque o problema da água, ele hoje é um problema mundial. Alguns países, inclusive, têm guerras por água. Vejam a situação de São Paulo, né? Muito mais grave, 10 vezes mais grave do que a situação de Campina Grande. Alexandre relatava a questão da pequena evasão de alguns poços. Vereador Alexandre, de fato, o poço não é uma alternativa para o compartimento da Borborema, porque nós estamos assentados em um planalto cristalino, né, onde a água que existe no lençol subterrâneo está lá há há milhões de anos, né, porque o terreno terreno cristalino, ele é impermeável. Então, de fato, o poço não é uma alternativa, não deve ser a primeira alternativa para os terrenos cristalinos, como é o caso do compartimento da Borborema, onde nossa cidade está assentada. Outra peculiaridade é que Campina Grande, né, me parece um caso singular no Brasil, nós estamos em um clima subúmido, semiúmido, melhor dizendo, e somos abastecidos por rios das regiões mais secas do Brasil, do semiárido, né? Geralmente se faz o percurso contrário, mas nós estamos no clima semiúmido e somos abastecidos por rios do semiárido. Ou seja, é uma lógica inversa, né? Ou seja, estamos nos alimentando de água da região que menos chove no Brasil, que é o Cariri, principalmente o Cariri Oriental. Essa é outra peculiaridade. Eu acho, vereador doutor Olímpio, que a ideia da cisterna para a área urbana, ela é uma necessidade. Não há como mais se abrir mão disso. O programa 1 milhão de cisternas para o semiárido é um programa belíssimo, eu conheço de perto, né, e tem levado água potável em pleno semiárido para as famílias, muitas vezes atravessar 12 meses sem depender de água de carro-pipa, inclusive a água de qualidade duvidosa. Mas a grande questão nossa, sem dúvida nenhuma, é a reeducação. O nosso povo foi educado numa cultura da natureza infinita, vereador Alexandre. Nós somos educados numa cultura da natureza infinita. Pode tirar, pode usar, que nunca vai acabar. E é sabido, doutor Olímpio, que a mesma quantidade de água do planeta que existia há 500 mil anos atrás é a mesma que existe hoje. Não houve nenhuma alteração. O que é que mudou? O uso. Nós somos quase 7 bilhões de pessoas no mundo. Aumentou a agricultura intensiva.
a indústria. Por exemplo, para produzir uma tonelada de papel, vereador Alexandre, se consome 250 toneladas de água. Né? Para cada chip de celular produzido, 2.500 litros de água potável. Então a água é um problema mundial, que precisa ser debatido todos os dias. Esse tema nunca será desatualizado. E aí cabe às escolas, às igrejas, aos sindicatos, principalmente aos governos que aprovam tanto dinheiro para propaganda, fazer campanha educativa. É preciso reeducar o povo na cultura finita. Nós não temos recursos infinitos. A água que existia no planeta há 500 mil anos atrás é a mesma que existe hoje. O ciclo é o mesmo. O que aumentou demasiadamente foi o consumo, a utilização. Por isso que esse é um debate que deve ser sempre reeditado, porque é uma necessidade. Até porque, como alguém já disse há 200 anos atrás, a água é vital. É o único recurso insubstituível. Insubstituível. Não há substituto. O homem ainda não foi capaz, e certamente não será, de produzir algo que possa substituir a água. Era só isso, senhor presidente. Parabéns ao vereador Aldo por esse requerimento. Enfim, essa discussão ela é sempre reeditada aqui, porque é necessário mesmo. É preciso discutir, mas a grande solução para a humanidade está no uso racional. Ainda pela inscrição, o vereador Marinaldo Cardoso. Senhor presidente, eu de pronto já parabenizo o vereador Aldo e ao mesmo tempo que subscrevo o requerimento, notadamente para o bairro do Mutirão. Até mesmo, Aldo, que a rua Rafaela de Souza Silva, nós, há dias atrás, nós solicitamos, discutimos muito aqui na audiência pública, a recuperação da rua Rafaela Souza Silva, o qual estava muito esburacada com a operação tapa-buraco. E realmente precisa de uma sinalização. Então, Vossa Excelência está de parabéns com a questão da água. A água do Mutirão, que eu tenho um conhecimento profundo dessa situação. Realmente é uma situação, várias vezes estivemos em reunião lá na CAGEPA, inclusive com algumas lideranças, mas infelizmente é um problema que a cada dia vem se avolumando, vereador Miguel. E nós precisamos dar solução ao problema. Mas aí eu me apego às palavras do vereador Olímpio. Na realidade, nós estamos numa situação muito difícil, porque a cidade de Campina Grande ela vem crescendo, vem se construindo unidades habitacionais e mais unidades, e água, que é bom, é pouca. Aí vem a outra questão. Eu sempre tenho dito aqui, vereador Metuzelar, que a integração do Rio São Francisco, o qual nós tivemos lá, acompanhamos de perto, a obra não está parada, está sendo, eu acredito que isso aqui já foi muito comentado, a nossa visita, os vereadores que estiveram lá presenciaram, mas eu tenho dito que a integração do Rio São Francisco, ela é uma alternativa, mas ela não é a solução. Não é a solução para o problema. Nós vamos ter que trabalhar na questão das cisternas, na questão do uso racional da água, e temas esse que é discutido nessa casa, vereador Napoleão, mas discutimos muito na Conferência Nacional das Cidades, o qual eu estive participando. Inclusive na nossa moção, que nós tratava da questão da seca do Nordeste, nós solicitava, vereador Galego do Leite, nós solicitava que fosse as casas construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida, mesmo na zona urbana, tivesse cisterna e tivesse também a questão de educações para se trabalhar o uso racional da água. Porque nós estamos acompanhando, inclusive lá no Major Veneziano, vereador Olímpio, Vossa Excelência tem razão, nós estivemos agora, eu estive lá visitando, chegando lá 10 horas da noite, um dos síndicos me chamou e disse, olha a questão aqui, pessoas que deixam lá a caixa vazando, e ele disse, não está aí, saiu, deixou aí, e está aí a água
jorrando a céu aberto. Aqui no Pedregal também, nos duplex habitacional, a mesma coisa, a água passa 2, 3 dias. E o que é que acontece? Não existe por parte da CAGEPA algo que nós já solicitamos aqui várias vezes em audiências com a CAGEPA, uma melhor fiscalização. Mas isso não é feito. Não é feito porque não cabe a mim, não cabe a qualquer cidadão comum estar chegando na casa de alguém, olha, está aqui, está vendo isso. Então tem que ter uma sanção para essas pessoas que às vezes se utiliza até de usar a água de forma incorreta e o desvio de água também, o chamado gato nas residências. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, vem aqui a nossa preocupação. O tema alencado é a questão da água do mutirão. Mas a água é tão importante, conforme disse o vereador Napoleão, que o tema, quando se fala em água, ela elenca vários problemas. E quando elenca vários problemas é porque o problema é caótico. E a água é importante e nós temos que trabalhar nessa questão. Eu tenho também defendido que tem que ter fiscalizações, inclusive que a prefeitura possa fazer concurso para melhorar a fiscalização na questão do meio ambiente, a secretaria, no caso de serviço urbano, através da coordenação de meio ambiente, já que nós não temos uma secretaria de meio ambiente, para que se coloque fiscais para se trabalhar a questão das indústrias. Existe um projeto do vereador Pimentel Filho, que trata na questão do reaproveitamento das águas das indústrias. E tem indústrias aí que não está sendo fiscalizada. E quem é que depende de fazer essa fiscalização? É justamente o município, através da Secretaria de Meio Ambiente. Mas nós estamos deficitários com relação a fiscal, porque fiscal tem que ser concursado e precisa se trabalhar. Então, são essas questões. Eu sei que o tema de água, quando se fala em água nessa casa, ele é muito palpitante para discussão. Se nós fosse discutir aqui 10 minutos seria pouco para cada vereador, mas eu finalizo, senhor presidente, alencando essas questões. As questões colocadas aqui por todos os vereadores são pertinentes. A questão das cisternas na zona urbana para o reaproveitamento. E parabenizo o vereador Aldo e já me acostei, já subscrevi aqui o requerimento. Pode. Ainda para discutir, o vereador Metuzelar, o vereador autor da propositura, passou a palavra Metuzelar, em seguida o vereador Aldo Cabral. Aldo, eu acho que você, como novato na casa, está de parabéns pelo requerimento. E embora tenha uma área restrita de ação, mas seu requerimento ele já se estendeu para Campina Grande como um todo, presidente. E eu acho, vereador Marinaldo, diante do que foi falado por Vossa Excelência, pelo vereador Olímpio Oliveira, Napoleão e os demais colegas que comentaram, a gente vê que, em suma, existe uma falha enorme de gestão das águas em relação à CAGEPA, em relação da Secretaria Estadual responsável por gestão das águas. Então eu vou ressuscitar, Olímpio, aquela discussão que fora travada na época ainda do governo veneziano. Não seria melhor para Campina Grande a gente ressuscitar a já defunta Sanesa? Talvez a gente tivesse condições de gerenciar muito melhor uma estrutura própria de Campina Grande do que aguardar que a CAGEPA traga determinadas soluções, Aldo, para que nós possamos ter tranquilidade no trabalho da condução, do esgotamento, do tratamento da água, na distribuição das águas também. Então eu acho que o ideal era que essa casa voltasse à grita, presidente, e tentasse rediscutir a questão de Campina Grande ter sua própria empresa distribuidora de água e de tratar os esgotos de Campina Grande, pela inércia, a inoperância e a incapacidade de funcionamento da indutora CAGEPA. É só, senhor presidente. Ainda para discutir,
Mais uma vez eu peço permissão ao vereador Aldo Cabral, como ele é autor da propositura, vai ter o vereador Miguel Rodrigues, pediu para discutir e eu em seguida passarei para o autor para ficar mais à vontade. Senhor presidente, esse tema, essa temática discutida aqui é de grande importância. Vai. Senhor presidente, senhor presidente, esse tema é de grande importância, de grande relevância, me inspirou a participar também desse debate. Estive recentemente na Rádio Lagar FM com o vereador Metuselar, discutindo, participando de uma discussão sobre o reuso da água. E lá, na minha participação, eu disse que o Rio de Janeiro tem o maior projeto de reuso de água do mundo. O reuso de água industrial é uma parceria da Petrobras com a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. O reuso da água industrial é suficiente para atender uma população de 500 mil habitantes. Então foi colocado aqui nessa discussão o reuso da água da nossa indústria. E eu lembro, vereador Maracajá, que Vossa Excelência foi com muita propriedade, discorreu com muita propriedade sobre a água, que a água não é um recurso renovável. A água é um recurso natural renovável e inesgotável. E o Brasil é um país privilegiado, tem a maior reserva de água do planeta. O planeta Terra dispõe de 2,6% de toda a água do planeta. 2,6% é água doce e o restante água do mar. Então apenas 2,6% da água do planeta Terra é água doce. E o Brasil tem 12%, Maracajá, desses 2,6% de toda a água do planeta Terra. O Brasil tem 12%, é a maior reserva de água do planeta. E desses 12%, 80%, 81% estão concentrados na região norte, na bacia hidrográfica do Rio Amazonas. O Brasil é um país privilegiado em termos de bacias hidrográficas. Nós temos grandes bacias, como a bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio São Francisco, que abastece o Nordeste. E me inspirando aqui no vereador Marinaldo Cardoso, Sobradinho, Maracajá, Sobradinho lança 1.850 metros cúbicos por segundo no Rio São Francisco, que é desembocado na divisa de Alagoas com Sergipe. E desses 1.850 metros cúbicos por segundo, os dois eixos, eixo norte e o eixo leste, que vão perenizar algumas bacias do Nordeste, 16,4%, vão alimentar esses dois eixos, e o eixo norte vai receber 0,88 desses 16,4 metros cúbicos por segundo, e o eixo leste, que vai abastecer a Paraíba, vai receber 0,54%, doutor Olimpo Oliveira, dessa água. Então, apenas menos de 1,5%, precisamente 1,4% da água que é jogada no Oceano Atlântico, a água doce do Rio São Francisco, vão alimentar esses dois eixos. Então, essa temática, ela preocupa muita gente, mas acredito, vereador Olimpo Oliveira, que com a perenização do Rio São Francisco e com toda a infraestrutura que os governos municipais e estaduais, com o apoio do governo federal, que deve dar na questão sanitária, que Vossa Excelência falou aqui ontem, a questão dos esgotos, eu acho que
quando tratar essa questão dos esgotos, para que não sejam jogados no leito do rio Paraíba. Esse fio d'água que vai perenizar o rio Paraíba vai atender suficientemente à demanda humana e animal e a todo o setor primário do nosso estado. E acredito que essa questão, quando for concluída a integração do Rio São Francisco, vai ser uma temática que vai ter outra direção, outro foco nas discussões, não só na Câmara de Campina Grande, mas nas demais câmaras de vereadores que vão ter interesse ainda de discutir essa temática. Então, eu acredito que a perenização do Rio São Francisco vem trazer momentos bons para a nossa indústria e para a nossa sociedade como um todo. Obrigado, senhor presidente. Vereador Aldo. Senhor presidente, colega vereador, esse requerimento é de grande importância para que a gente possa conseguir a água ali no mutirão. O problema ali, senhor presidente, é muito grande. Só tem água ali de 7 da manhã até 9 da manhã. Só tem 2 horas d'água. Então, senhor presidente, é como o senhor falou aí, tem água para esgoto, tem água estourada, que era 70% até 150% de vazamento. Tem água para, que o doutor Olimpo falou, para casa, para fazer casa. Tem água para fazer plantação, mas não tem água para o povo do mutirão. Por quê? Porque está faltando uma grande consciência mesmo da própria da Cagepa, porque a gente pagamos, nós temos nosso direito. Então acho que isso não é viável, que nem Napoleão falou, que nós temos a cisterna, é uma grande ideia da gente também lá no mutirão, que é uma área que vocês sabem, que é uma área pobre, mas é um jeito também de se resolver. Então a gente queria esse requerimento mais para a gente tomar as providências. Só isso eu agradeço, senhor presidente. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o secretário, para a leitura do requerimento. Vai fazer contagem? Tem 3, 6... Não. Mas não está saindo agora. Vai? Nós temos 12 vereadores. Sai um, perde o quórum. Voltou buchada. Ivan está ali. Convida os vereadores que estão na lateral. Está ali, o pastor Josimar está ali também. Tem quórum. Nós temos 2 de autoria do vereador Miguel Rodrigues, então vou ler na sequência do número 546 e 564. Não, é só alguns que assim. 546 requer à Secretaria de Educação do município que realize a reforma no prédio da Escola Municipal Raimundo Asfoda, localizado no bairro do Serrotão. 564 requer a operação tapa-buraco na rua Lemiel Sucupira, localizado no bairro Monte Santo. Lê, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. De autoria de Inácio Falcão fica fora, né? Ele não está presente, a gente não discutiu isso, só vota, ele está presente. Separando 2 de autoria de vereador que não está presente no plenário, então o vereador, de autoria do vereador José Marinaldo Cardoso. Saiu também. Ainda está ali. Retornando. 567 requer do secretário de Obras André Agra melhorias na iluminação pública no canal das Jaboticabeiras do bairro das Malvinas. Leia, senhor presidente. Em discussão. O autor para discutir. Senhor presidente, o nosso requerimento que requer iluminação pública para a rua da Jaboticabeira nas Malvinas não é diferente de muitos requerimentos que aqui já foram apresentados, inclusive requerimento lá para o canal do Severino Cabral, apresentado por mim, pelo vereador Miguel,
que eu, inclusive, ontem à noite passei lá, é uma escuridão imensa. Problemas de iluminação pública na cidade. Nós temos uma cidade que é difícil, mas nós temos um problema. É que hoje, se nós formos depender da CELB, nós não conseguimos. Da Energisa, antiga CELB. Então nós precisamos que essa casa, a gente peça a celeridade no projeto para que a iluminação pública ela possa ficar na responsabilidade integral do município de Campina Grande, da prefeitura. Então, eu solicito, o nosso requerimento tem esse propósito, de iluminar, mas chamando a atenção para a iluminação pública na nossa cidade, que precisa de uma melhora. Só isso, senhor presidente. Para discutir o vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, mais do que oportuno, o requerimento do vereador Marinaldo Cardoso, quando ele traz a essa casa um tema que esta casa, lamentavelmente, contribuiu de forma negativa para agudizar um problema antigo da cidade. Esta casa, ela perde um pouco da autoridade para falar sobre iluminação pública, porque, afinal de contas, foi essa casa que aprovou um projeto do Executivo majorando drasticamente a iluminação pública, a contribuição da iluminação pública, tirando da CELB ou da Energisa, como dizia Marinaldo, e não adianta cobrar mais da Energisa, viu, Marinaldo? Porque agora a responsabilidade é exclusiva da prefeitura, que foi muito ágil, mas muito ágil, para implantar nas contas de luz, que estão aqui na minha mão, o desconto bem majorado, eu vou dizer daqui a pouco a vocês, mas não foi ágil o suficiente ainda para implantar o call center. Eu ainda estou esperando o número do call center da prefeitura, para que eu possa ligar, inclusive para pedir pelo vereador Marinaldo essa providência que ele está solicitando, que poderia ser pedido pelo call center, se existisse um call center na prefeitura a respeito de iluminação pública. Eu estou aqui com as 3 contas de luz, Pimentel. 3 contas de luz. Né? Eu me lembrei de trazer hoje, porque eu fui tomar café lá em Assis, lá naquela lanchonetezinha que tem por trás da tua casa. Inclusive ele mostrou também. Mas, inclusive eu falei com o secretário, vereador, ele disse que essa cobrança está errada. Porque não se cobra, não tem cobrança de 30% de iluminação pública. Não existe. Está errado. Pois é. Agora não tem a quem recorrer, na verdade. Exato. Vossa Excelência sabe do tema que eu estou tratando. Eu tomei café da manhã lá hoje. Ontem eu tomei lá. E ele disse, ainda bem que Vossa Excelência colocou, porque ele tinha... Eu estava reservando a fonte, mas ele dizia ontem, Olímpio, R$65 só de iluminação pública, eu não aguento. 84. 84, não foi? 84. Mas Olímpio que vai pagar. Eu pagava, sabe quando? Em março. Preste atenção. Em março, eu pagava R$6,72. R$6,72. Em abril, eu passei a pagar R$15,13. A conta desse mês chegou R$22,12. Quer dizer... É progressiva, é? É progressiva. Tá aqui, ó. Quem quiser me demitir, tá aqui na minha mão. Não, exato. Tá aqui. Então, não tem serviço mais caro do que aquele que você paga e não utiliza dele. Tá aí no requerimento do vereador Marinaldo. Solicitando cuidados da iluminação pública numa determinada... Quer dizer, nós estamos pagando caro por um serviço que nós não temos. E isso foi aprovado por esta casa. Pela maioria. Não dessa forma. Então, eu acho
quem acha não tem certeza, né? Eu creio que a gente tem que dar, pelo menos, um freio de arrumação nessa história. Hã? Vai aumentar progressivamente assim? Todo mês. Tá aqui, ó. Quem quiser ler. E você pode chegar em casa e olhar na sua conta também. Eu não quero dizer que isso aqui é uma coisa direcionada, porque também é tão irrisório. De dizer, não, é porque ele é da oposição. Não. Não vou fazer como fizeram no passado. Né? Não vou fazer isso. Mas, alguma coisa, Pimentel, está errado. Né? Esse aumento ele não pode ser progressivo. E nem ele pode ser dessa proporção. Pular de R$ 6,72 para R$ 22, quase R$ 23. Essa é a realidade. E eu tenho uma mansão? Não. É um apartamentozinho que tem o básico. Uma geladeira, né? 2 televisores. É. Um é de Giovana e outro é do casal. E nada mais. Então eu acho que tudo bem, a casa cometeu esse ato falha, aprovou. Agora eu tenho certeza, né, que nós devemos uma satisfação em Campina Grande. Ir lá saber como é que está sendo feita essa conta aqui. Né? Quando é que a prefeitura vai instalar o call center? Né? Quando é que ela vai assumir de fato o ônus? Porque o bônus ela já assumiu. Obrigado, senhor presidente. Nós temos o vereador Galego do Leite, Metuzelar, vereador Napoleão. E eu, antes de passar para o vereador Galego do Leite, eu queria fazer informações e falar também. Eu estive tomando café ontem lá, vereador Olímpio, ele me mostrava essas contas e eu fiquei assombrado. Fui ver também as minhas. Aumentou, claro. Mas veja bem, qual era uma das maiores reclamações que nós ouvimos nessa casa há muito tempo? Vossa Excelência sabe disso. Uma era que essas taxas de iluminação pública sempre foi cobrado, tem que ser cobrado na conta de luz, mas esse recurso ficava diretamente já na CELB. E a CELB, a Energisa, fazia o seguinte: por exemplo, arrecadou R$1 milhão. Ela mandava a conta de energia de iluminação pública, eu vou dizer mais hipoteticamente. Arrecadava R$1.009,52. A conta da iluminação pública era R$1.009,52. Batia exatamente. E ninguém concordava com isso, porque isso é um absurdo, isso não existe. Isso é tirar na loteria. É mais difícil do que tirar na loteria, vou dizer isso. Então esse dinheiro que era arrecadado da taxa, que na lei dizia que o excedente seria para projetos de iluminação, expansão da iluminação da cidade, projeto de iluminação de praças e assim por diante. Esse dinheiro nunca teve um centavo para isso. Então nós tínhamos essa preocupação desse dinheiro ser arrecadado pela prefeitura e a conta de energia da iluminação pública ser pago pela prefeitura. Aí você diz, e como faz isso? É muito simples. Toda posteação já tem catalogado por GPS. Todos os postes. Todos. E todos os postes que têm iluminação pública são catalogados por GPS. Como você calcula o que gastou? Pela lâmpada que está lá. Qual é a lâmpada que hoje é colocada para a iluminação pública? Tal lâmpada. Tem uma lâmpada que é colocada. É essa lâmpada. Então, essa lâmpada, ela, de tal hora a tal hora, ela consome tanto. Pronto. É simples. Está lá. Nem mais nem menos.
Entendeu? Não tem outra formulação. É muito simples saber quanto é que gasta hoje de iluminação pública. E esse dinheiro simplesmente não dava. Não saía, chegava. Então, era uma preocupação nossa de passar esse recurso diretamente para a Prefeitura. Porque, inclusive, tirava o direito da Câmara Municipal de ter seu do acesso pela arrecadação. Não é uma arrecadação? É uma arrecadação do Tesouro, diretamente do Tesouro. Tudo isso tinha essa preocupação dessa casa. E isso está resolvido. Agora, o proprietário lá da lanchonete, né, que é chamado Brasília, que era do posto Brasília, ele mostrou e eu fiquei estarrecido. Como é que a pessoa paga R$84 de iluminação pública? Isso é um absurdo. Quer dizer, uma empresa que não tem um poste na sua frente. É um cúmulo do absurdo. Um é na esquina e o outro é na outra esquina. Não tem um poste. Primeiro, mas isso não tem problema. Porque a iluminação é pública. Você passa por lá e ela lhe serve. A ideia é essa. Né? O cabo pode dizer, não, mas na frente da minha casa não tem poste. Não, mas tem a iluminação pública onde você trafega, que é para o servidor, não é para você. A iluminação pública não é só para você, é para todos. Então nós tínhamos essa preocupação, vereador. Isso foi resolvido. Agora, nós temos, eu já pedi a cópia da lei, nós temos que rever se é culpa nossa ou é porque está errado mesmo, que eu acho que está errado. Você não pode, numa conta de 344, eu me lembro até o valor, Olímpio, R$344. Vereador Olímpio, vê se não é R$344 o valor da conta dele. De R$344, ele pagou 84 de iluminação pública. Isso é um verdadeiro absurdo. E se esse erro está dentro da lei, nós vamos ter que consertar. Não pode. Paciência. Mas já pedi a lei, porque eu acho também que a Energisa deve estar cobrando bem acima desse valor. Né? Então, eu acho que eu acredito que a lei não está dessa forma de jeito nenhum. Porque aí não é fazer... Porque o que é que essa lei preserva? Primeiro, aqueles que têm um consumo abaixo da média. Aí você tem que pagar pouco mesmo, porque você economiza, gastamento. Tudo isso. E aqueles que consomem acima de tantos quilowatts, vai pagar um pouco a mais, porque vai pagar por esse também. Não é? Isso é justo, porque distribui mais a renda, né? E os custos. Isso é justo. Agora, não é justo esse valor. Esse valor não acho justo para ninguém. Nem mesmo para uma indústria, grande indústria. Eu não acho justo. A gente tem que dar uma olhada direitinho. Eu já pedi a lei, nós vamos estudar a primeira lei, né? Mediante essa, viu, vereador Olímpio? Essa conta de luz, vamos pegar essa conta de luz, outra de casa, e vamos fazer valer o que diz a lei. E se tiver errado, eu acho que é um compromisso de todos consertar isso aí. Inclusive, eu acredito do Poder Executivo também, que não quer uma situação dessa. Passa a palavra ao vereador Galego do Leite. Senhor presidente, queria inicialmente parabenizar o vereador Marinaldo por trazer esse tema, e aí a cobrança de iluminação pública é público e notório em vários bairros da cidade, inclusive na zona rural, senhor presidente. Eu não entendo, e sempre recebi essa reclamação, vereador Metuzelar. Na zona rural, vem lá a cobrança da iluminação pública, por exemplo, há 5, 10, 15 anos, nunca existiu uma lâmpada lá para clarear lá. E eu digo e provo a você, tá entendendo? A gente não sabe qual é essa mágica. Em relação ao projeto que foi apresentado aqui, pelo que a gente estudou e deu uma olhadinha, seria beneficiado 30 mil, né, contribuintes, e 100 mil aproximadamente ia receber o reajuste. Só que realmente as coisas isso aí é um assalto a uma amada. Pelo que a gente tem visto, várias e várias reclamações, são aumentos abusivos, acima de 100%, 200%, 300%. A gente tem visto isso e precisa ser revisto. Marinaldo,
ao ponto que lhe parabenizo também e fico na apreensão, porque eu apresentei um requerimento parecido com o de Vossa Excelência em relação à entrada do bairro de Catolé de Zé Ferreira. É uma escuridão total. Adentrar o bairro ali, eu que tenho familiares que frequentam lá quase todos os finais de semana, você entrou ali, a principal rua, é um Deus nos acuda. Inclusive apresentei também de operação tapa-buraco, já foi feito e tal, a recuperação da rede de esgoto, que foi até o Dr. Geraldo Nobre que gentilmente, como trabalha aquela secretaria, faça o registro também, ajeitou em 95%, que era um Deus nos acuda. Agora a iluminação lá, meu amigo, tá do mesmo jeito. Até agora não tive resposta. Eu espero que com esse eu de Vossa Excelência que chega lá, junto com os outros vários, como o senhor citou, que tem lá, né, quem sabe a gente não possa ter esses benefícios agora chegando a realmente quem precisa. Tanto o pessoal da zona rural, que eu tenho emendas aprovadas no orçamento para a zona rural, todo o distrito de Catolé de Boa Vista. E aí a gente espera com esse projeto, e aí seja revisto esses aumentos abusivos, que esse benefício possa chegar. Tanto a zona urbana como a zona rural. Era só isso, senhor presidente. Vereador Metzelado, depois eu passo para o vereador Olímpio, que é vereador... Vereador Marinaldo, eu acho que Vossa Excelência traz uma preocupação que é dos 23 dessa casa. É interessante Vossa Excelência da base do governo, inclusive, trazer uma temática que hoje diz respeito direto ao próprio governo. A questão da iluminação pública, a gente sabe que não só a cobrança virá para a Prefeitura Municipal de Campina Grande, como também as ações de iluminação pública. E aí está sendo público e notório essa falha que está havendo. Assim como a gente fala das falhas da Cagepa, a essa falha que antes a gente dava direcionamento à Energisa, mas que hoje, infelizmente, cabe à Prefeitura Municipal de Campina Grande fazer essa correção. Nós tivemos uma emenda, inclusive parlamentar nossa, que pediria toda a infraestrutura de iluminação pública e do acesso ao bairro do Catolé de Zé Ferreira. Nós tivemos alguns requerimentos solicitando, inclusive, iluminação também. E tentei usar o 0800 que divulgaram, que não consegui, para a Zona Leste de Campina Grande. A gente tem alguns postes realmente com lâmpadas quebradas. O Plínio Lemos, o Complexo Esportivo Plínio Lemos, está uma parte dele às escuras. A gente sabe que, evidentemente, é vandalismo, tem alguns que usam-se do mal-estar de achar que quebrar lâmpada com estilingue é natural, é próprio de guri, é de pessoas mal educadas mesmo, mas aí cabe a gestão fazer essa reparação. E a questão dos custos, aí eu vou também. Eu acho que, presidente, como nós temos através da água e esgoto, existe uma cobrança que é proporcional ao consumo, eu acho que era interessante a gente rever realmente esse projeto, reestudar. E se não tiver essa tabela majorativa de proporcionalidade, que não seja crescente, evidentemente, mas que seja uma proporcionalidade ideal e adequada ao bolso de cada cidadão e ao consumo, até porque se tenta esse tipo de taxação para que você possa também até mesmo preservar o excesso do consumo ou até mesmo a falta de educação de se deixar lâmpadas ligadas, TV ligada, sem ninguém estar assistindo esse tipo de situação. Então é interessante que nós possamos rever esse projeto. Se não tiver contido dentro do mesmo essa parte das metas de cobranças, que nós possamos emendar e que seja entendido pelo Executivo que foi essa casa está atendendo a um clamor da população dos mais de 400 mil habitantes de Campina Grande. É só, senhor presidente. Bom, a palavra o vereador Napoleão, depois o vereador Olímpio quer dar uma informação, né, vereador? Pois não. Vereador. Olha, só para contribuir com o debate, nós fomos procurados, vereador Metzelar, essa semana passada, pelo Sindicato dos Panificadores, né? E ele me mostrou uma conta, uma panificadora que fica ali no Médici, uma panificadora pequena, inclusive. Ele pagava R$ 2.300 da conta de energia e essa última conta veio R$ 2.800, né? Inclusive eles foram a João Pessoa, eles estão se organizando, já buscaram o apoio da FIEP e da Associação Comercial, eles vão organizar um movimento, né, porque eles
como nós, né, eles acham que a carga é muito pesada, inclusive porque eles empregam. Ele está com dificuldade, inclusive, de manter os... São 4 funcionários que tem, alguma coisa do tipo. Nós já observando ali com o vereador Pimentel e Olímpio, há alguma coisa de errado na tabela, de fato, né, que precisa ser corrigido. Enfim, a casa retoma esse tema, acho que é uma obrigação, e que penaliza. Eu sou a favor da tributação das grandes fortunas, né, eu sou muito a favor disso. Agora, a cobrança de imposto ela tem que ser criteriosa para não prejudicar, né, quem não pode pagar essa conta. Né, isso é muito justo. Né, então, parece que há, sem dúvida nenhuma, claro. Até porque produzir no Brasil é muito caro. Né, é preciso... A carga de imposto do Brasil é muito perversa. Né, então, a gente acaba penalizando quem produz dentro da legalidade, né? Por isso também que surge tanta a rede da informalidade, porque as pessoas muitas vezes não suportam a carga de tributária tão grande, tão pesada, né? E essa casa precisa fazer justiça nesse quesito. É preciso pagar imposto? Né? Claro, o país vive de impostos da população, mas de forma criteriosa, para que a gente não cometa distorções, não prejudique o setor produtivo, inclusive, que a gente tanto depende do setor produtivo. Eu acho que é importante, e o vereador Pimentel já está providenciando ali a lei para que a gente possa, né, fazer essa discussão muito oportuna, porque a sociedade está se organizando. Os panificadores, através de seus sindicatos, eles foram a João Pessoa semana passada em 2 ônibus, estão buscando apoio da FIEP e da Associação Comercial para que eles possam enfrentar essa luta, porque de fato é perversa. Precisamos de iluminação pública, claro que precisamos, e não temos muitas vezes. Ontem eu passei uma das ruas na Liberdade, esqueci de anotar o nome. Não é claro que não é só para gente, lógico. Mas assim, a rua estava totalmente às escuras, como se diz, né? Uma das ruas da Liberdade. Não tinha uma única lâmpada nos postes. E tinha muitos postes. Postes tem, mas faltava lâmpada. Então não há compatibilidade, é preciso rever isso. Mas eu fico muito feliz que a casa retoma esse debate que as organizações sociais já estão fazendo lá fora, exemplo do Sindicato dos Panificadores. Era só isso. Senhor presidente. Vereador, só para dar uma informaçãozinha. Pois não, vereador. A Energisa ela não tem compromisso nem com a população de Campina Grande, nem com ninguém, porque você sabe que o posto de polícia, o cúmulo eu acho da sacanagem. Não abriu ainda porque a Energisa não tem compromisso com a população de Campina Grande e não ligou a energia do posto de polícia, que o menino foi lá. Já parcelou as contas e até agora não abriu o posto ainda, por causa da energia. A energia não tem compromisso com ninguém, nem com Campina Grande, nem com a população de Campina Grande. Só isso mesmo. Vou passar a palavra ao vereador Olímpio Oliveira, mas eu quero concordar com o vereador Regis, porque, inclusive, nós já estamos elaborando o procedimento para a abertura da CPI que nós falamos aqui. Tem que ser aberto. Tem que ser aberto. Primeiro, vereador, só porque ele não pode perder o fio. Primeiro, que foi autorizado vender 45% só das ações. Então, o município tem quase 20 anos para receber dividendos dessa empresa. E não é fácil não, porque todo ano eles têm que publicar o balancete, né? Não é difícil. Não vai ser difícil. Primeiro, né? O município tem ações ainda, porque se foi vendido errado. 2. Essa empresa, como disse o vereador, não tem compromisso nenhum quando aluga o que é público. Se tem um poste fincado numa calçada que é pública e que está autorizado a passar a fiação, dá para atender o abastecimento da energia da residencial ou industrial, mas não está autorizado ela alugar o poste. Eu não vejo, porque isso é uma concessão. Na hora que ela aluga o poste a uma empresa, como nós temos cópias de contratos acima de R$1 milhão, que é recurso do município. Então nós já estamos elaborando para apresentar essa casa, tudo que a lei requer para a abertura, porque da outra que nós fizemos, a justiça
Ainda está para analisar, faz 4 anos, nessa celeridade. Então precisa que essa casa tome providência. O vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, somente para que a casa tome conhecimento daquilo que nós estamos discutindo, e repito, alguma coisa tem de errada nesse processamento de contas, que uma taxa de iluminação pública, contribuição de iluminação pública, cobrada em março de R$ 6,72, abril R$ 15,13 e agora em maio R$ 22,12. Progressivo. Então veja bem, o que é que diz a lei que nós aprovamos aqui nesta casa? Vereador, se eu lhe interromper aqui. Após a fala do vereador Olímpio, eu terei que colocar em votação. Ainda tem o vereador... Bom, nós temos. Mas nós temos só 11 vereadores, vereador. 11. Então, eu gostaria de pedir aos vereadores que estão no salão azul ou aqui na casa que votem, senão eu vou ter que encerrar a sessão. Vereador Olímpio. Então, vereador, olhando detidamente a lei que foi aprovada por esta casa, nós percebemos aqui as incoerências, né? Porque qual foi o objetivo maior dessa lei? Levar a isenção, que estava no patamar de 50 kW de consumo residencial, né? Estender essa isenção para quem consome até 60 kW mês. De 50, né? Beneficiou uma camada da população que vai consumir 60 kW. Quem vai pagar essa conta? Quem consome a partir de 61 kW. E eu dizia naquela época e digo hoje, se você quiser consumir 60 kW em casa, você não pode ter uma geladeira. Você tem que ter 2 ou 3 bicos de luz e só. E só. Então, quem paga a conta é quem está consumindo acima de 61 kW. Certo? 18%. A contribuição de iluminação pública, ela não pode ir além de R$ 65 para residência. O que eu acho totalmente desproporcional é você dizer que a indústria, ela não pode pagar mais do que 300 reais de contribuição de iluminação pública. Então, Miguel Rodrigo, eu acho profundamente injusto, por exemplo, um professor, um profissional liberal, um jornalista, né, pagar até R$ 65 e a maior indústria de Campina Grande pagar R$ 300. Eu acho que há uma distorção muito séria daquilo que foi aprovado. E mais séria ainda é isentar dessa contribuição o poder público municipal. Quer dizer, o cidadão tem que pagar e o governo não vai pagar nada. Então, veja, nós temos, primeira dificuldade, a faixa de sobrecarga para quem vai pagar essa benesse, a linha de corte foi baixa demais. Porque para consumir 61 kW em casa, não pode ter nada em casa. Não pode ter nada em casa, né? E aí todo mundo foi colocado no mesmo patamar. Quem tem uma casinha lá na rua Amaro Coutinho Zé Pinheiro e o dono da maior mansão de Campina Grande. O dono da maior mansão de Campina Grande com 10 ar-condicionados em casa. Estão todos dentro do mesmo patamar. Então, eu creio que a gente tem que conversar sobre isso para a gente reavaliar essa dosimetria aqui dessa cobrança. Ela é uma carga muito onerosa para o trabalhador, não é para o rico não.
É para quem consome acima de 61 kW em casa. E eu faço um apelo a todos que aqui estão. Chegue em casa e faça esse exercício que eu estou fazendo. Pega a conta do mês de março, a conta do mês de abril, a conta do mês de maio, e você vai ver quanto é que você está pagando dessa cortesia que está sendo feita com o teu chapéu. Muito obrigado, senhor presidente. O que, meu filho? Com a palavra, vereador, para discutir ainda o requerimento. Vossa Excelência, o vereador Olímpio Oliveira, Sou Miguel. que eu ouvi atentamente e gostaria que Vossa Excelência me ouvisse também. Eu sempre escuto Vossa Excelência e aprendo muito com Vossa Excelência. Não, mas a gente escuta com os ouvidos e olha com os olhos. Então, Vossa Excelência pertinentemente trouxe uma discussão aqui que é de interesse coletivo da sociedade, e uma das atribuições desta casa é discutir os problemas que estão afligindo a sociedade, a coletividade. Vossa Excelência está trazendo um problema aqui que é de interesse da coletividade. Então, eu liguei para o secretário de Obras, André Agra, e ele se colocou à disposição desta casa, doutor Olímpio, para nós fomentarmos uma discussão nessa direção. Então, eu estou trazendo essa notícia, eu como membro da bancada do governo e como defensor da sociedade civil, estou aqui nesta casa, certo? Com objetivos definidos, de participar das discussões que interessam à sociedade, que vem dar uma contribuição para a melhoria da população da nossa cidade. Então, o secretário se coloca à disposição de todos os vereadores desta casa para nós promovermos um debate. E quero antecipar, Vossa Excelência, que está sendo concluída a licitação para a empresa que vai cuidar da iluminação pública de Campina Grande, e está sendo instalado um call center na Secretaria de Obras, está sendo providenciado, e ele vai trazer as informações aqui. Vossa Excelência vai ter a oportunidade de indagá-lo, de ter mais informações a respeito dessa temática, e dizer que realmente Campina Grande é uma cidade sombria, certo? Nós temos uma péssima iluminação pública, é conhecida, não é um problema da gestão atual, mas que a gestão atual reconhece, está atenta e está trabalhando na direção de implantar nesta cidade a lâmpada de LED, que vai melhorar a qualidade da iluminação pública e vai também economizar bastante com a implantação desse sistema de lâmpada de LED. Então, Vossa Excelência vai ter aqui nesta casa o secretário de Obras, brevemente, para nós fomentarmos uma discussão dessa temática. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Não havendo quem quer discutir, votação. Se concordarem, permaneçam como estão. Se concordarem, levante-se. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Olímpio. Justificativa de voto. Justificativa de voto. É? O sempre zeloso, cuidadoso, vereador Miguel Rodrigues, né? Muito zeloso, muito cuidadoso, muito consciente do papel que ele desempenha nesta casa, né? De defender o governo que ele sustenta nesta casa, né? Ele traz uma informação que me deixa muito preocupado, né? Porque, segundo a voz do próprio vereador Miguel Rodrigues, eu acredito que ele esteja falando a verdade, a Secretaria está providenciando uma licitação, está concluindo a licitação, quer dizer, ainda está num processo licitatório para a contratação da empresa que vai prestar os serviços de reparação de iluminação pública, e ainda vai ser instalado também o call center. Eis o grande problema, Miguel. Né? Você não se preparou. Não. Deixa eu concluir. Eu vou dizer textualmente o que Vossa Excelência disse. Né? A Prefeitura está com o processo licitatório em conclusão, concluindo. Portanto, não há empresa contratada, e nem há o call center instalado. Ok?
Sim, mas isso deveria ter sido antes, né, de colocar a lei 5.401 em efetividade e em cobrar, né? Eu acho que se comete um risco muito sério, inclusive de improbidade administrativa. Eu acho que é muita coragem você fazer isso, você cobrar por um serviço que você ainda não está apto a fornecer. Mas tudo bem, está feito o esclarecimento, eu estou apenas dando eco à sua voz, né, para que fique bem claro isso, de que o processo licitatório está em andamento e de que a Prefeitura está cuidando de instalar o call center. Só isso. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Porque a discussão já acabou, não vou voltar à discussão. Não. Para Vossa Excelência justificar seu voto. Excelência, ao imaginar a construção de um prédio, de um edifício, é preciso fazer o projeto. Primeiro o projeto, depois a execução. Certo? Então foi aprovada a lei por esta casa e está sendo implantado, Vossa Excelência, o sistema. E a coisa pública tem que passar pela licitação. Vossa Excelência sabe disso, é advogado. Certo? Então você não pode oferecer um serviço sem receita. Como é que vai mudar o sistema de iluminação pública de Campina Grande se não tem receita? Como é que vai implantar a lâmpada de LED em Campina Grande se não tem receita? Como é que vai implantar o call center em Campina Grande se não está funcionando ainda, não está em execução? Não, Vossa Excelência. Primeiro aprova a lei, tá certo? Está feita a licitação, está sendo concluída a licitação, vai implantar. E então, Vossa Excelência é advogado e sabe muito bem. Então, quero dizer que a coisa está certa, não tem nada de improbidade administrativa aí. Senhor presidente, justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Marinaldo, depois o vereador Metuzelar. Olha, eu queria aqui vereador, só... Quem mais quer? Justificativa de voto, momento. Alguém quer mais justificar o seu voto? Não. Então... Senhor presidente, eu me acosto às palavras do vereador Miguel Rodrigues, até mesmo deixar claro que hoje a prefeitura, eu digo que ela não realiza os 100% ainda da questão de iluminação pública, até mesmo que quando chegar a sua plenitude, que tudo tiver sido resolvido, a gente devemos deixar claro aqui, que o problema vai sempre existir, que a questão da iluminação pública, ela também vai ser um problema constante, que sempre vai ter lâmpada quebrada, vai ter poste derrubado, vai ter muitas demandas e vai ter sempre problema, mesmo com a prefeitura tomando conta. Só que alguns serviços já vêm sendo executados pela prefeitura. A prefeitura vem fazendo. Só que para algumas demandas que são, inclusive, demandadas por esta casa e pela população, ela precisa ser feita licitação, como, por exemplo, a iluminação a iluminação lá do Severino Cabral, do canal de Severino Cabral, tem que ser feita uma licitação para se fazer um projeto de iluminação ali. Então, eu me acordo, o que o vereador Miguel quer falar sobre isso. E o secretário tem trabalhado no sentido até do incentivo à iniciativa privada, que as lâmpadas sejam uma lâmpada substituída por lâmpadas LED. E para isso, para que se faça essa substituição, depois tem que fazer uma licitação. Tá certo? Vereador Metzelar. Senhor presidente, justificar o voto, eu acho que vereador Marinaldo, a gente não tem uma justificativa plausível. Infelizmente, não há de se buscar, independente de ser oposição, de ser situação, de ser partido A, B ou C. O que a gente tem que ver é que há uma falha das gestões, não só da atual, mas da passada também, de se colocar sempre a carroça na frente dos bois. A partir quando se fala em arrecadar, nenhuma gestão, isso é esfera federal, estadual, municipal, ela fecha os olhos e interessante é arrecadar. Então esqueceu-se de se fazer isso, esqueceu-se de se fazer um projeto paralelo, e aí eu vou mais além, professor Miguel, para que se possa fazer um processo licitatório. Não há necessidade em si de você ter a previsão orçamentária. Você tem que ter o planejamento.
Se existia a ideia do Executivo de se mandar um projeto à Câmara para que a taxação de iluminação pública viesse a ser o serviço todo executado pelo serviço municipal, então caberia ao próprio município já iniciar o processo licitatório antes da arrecadação. O que o vereador Olímpio fala na questão da improbidade é que a legislação faculta essa situação. A gestão não pode fazer uma acumulação de recursos para que só depois é que ela venha fazer uma previsão de gastos ou de custeio desses recursos. A gente não tem, nenhuma gestão pública, ela tem que ter visão lucrativa. Infelizmente, é da Constituição brasileira. Nenhum ente público ele pode ter visão de lucro. Ele tem que visar o bem-estar da sociedade. Então, se há uma pretensão boa da gestão municipal de prestar um serviço melhor do que o que a Energisa executava a população de Campina Grande, infelizmente faltou se planejar com antecedência, antes de se arrecadar os bens, os valores, os reais, de se colocar no real a execução do projeto. É só, senhor presidente. Vereador Napoleão. Extremamente rápido, eu me sinto contemplado. Era mais ou menos um pouco disso que o Médio Salar falou, mas aí falou com muito mais propriedade, porque inclusive foi gestor, eu ia falar um pouco nesse sentido aí. Né? E é preocupante realmente, porque a gente sai de uma empresa privada e vai colocar essa cobrança novamente na mão de iniciativa privada. Eu também vejo com problema, mas esse debate está só começando, para não atrasar muitos requerimentos aí. Eu me sinto contemplado na linha do que falou o vereador Médio Salar. Não tem mais quem queira justificar o voto? Eu vou justificar. Não, é evidente que não pode cair. Na realidade, o que tem um setor responsável hoje. Inclusive, o nome do responsável sobre essa situação é um tal do senhor Genilson ou Genildo, da Secretaria de Obras. Que era a mesma pessoa que, quando você ligava para lá, o cabo dizia, na Energisa. Ligava para a Energisa e dizia, não, é com o Genilson. Genildo. Foi bem. É o mesmo senhor que é responsável por a reclamação de recolocar lâmpadas, impostos, assim por diante. Esse serviço está sendo prestado. Não poderia deixar de cobrar a taxa de iluminação, porque tem que pagar a Energisa. Não, a prefeitura teria um prejuízo enorme. Como o vereador disse, que o secretário ligou dizendo que está sendo implantado o mini call center para atender essas questões, realmente está sendo implantado. Agora, essa revisão na lei nós temos que fazer. Eu acho que todo mundo concorda com isso. É imperativo que nós revisemos essa lei. Inclusive, chamo o secretário aqui também para ver. Eu acho que esse mês a prefeitura já recebeu esse recurso. Há 3 meses. Então, procurar saber para onde é que está indo esse recurso, se tem uma conta própria, se tem, e assim por diante. Né? Para não se misturar com o dinheiro das escolas, das ruas, assim por diante. Então, isso é imperativo que a gente rediscuta. Quanto à questão da cobrança, vereador, aí só para informação, ela teria que cobrar para pagar a iluminação pública. E existe um setor já provisoriamente já atendendo essas questões, que vai ser contratado por licitação uma empresa para gerir esse recurso. Eu também acho que fica mais transparente essa questão. Inclusive separa esse recurso dos outros recursos da prefeitura. Senhores vereadores, encerramos o expediente desde as 11 horas, já são 11h20. Nós começamos essa discussão 20 para as 11. Nós tivemos 1 hora discutindo isso, que é muito válido. Não é? É um caminho que nós vamos perseguir. Não é? E já tinha sido encerrado o nosso expediente, que agora se estendeu de 10h30 até as 11 horas. Não é? Então não temos, encerramos o expediente, abrimos a ordem do dia, não temos nenhum projeto, nenhuma pauta para a ordem do dia de hoje.
E encerramos a apresentação, convidando os seus vereadores para a sessão de amanhã no horário regimental. Abrimos a explicações pessoais. Nós temos... Vereador Olímpio, Vossa Excelência vai usar? Vai não. Quem é mais aqui? Bruno. Vamos embora. Tovar vai usar? Não. Quem vai usar? O vereador Alexandre vai usar? Não vai usar. Encerramos a apresentação e as explicações pessoais. Convidando os seus vereadores para amanhã no horário regimental. Lembrando que o horário regimental modificou. Ok? O horário regimental modificou, inclusive o horário de todo o expediente. Está bem definido. Os vereadores receberam. Eu pedi para enviar horário de leitura de requerimento, horário de pequeno expediente, horário de grande expediente, horário da ordem do dia e horário das explicações pessoais. Tá bem, dessa vez está bem definido todos os espaços. Ok? Encerrado. Presidente da sessão.